100%, mas semana passada eu estava tão resfriada que eu não conseguia respirar. Agora eu tô... Enfim. Oi, pronto. Gente, estou iniciando a gravação, tá? Preciso que todo mundo dê um okzinho assim com a mão ou com a voz, tá? Ok. Joia. É isso. Eu vou mandar o roteiro, a pauta da reunião aqui no chat e aí a Adriana vai continuar. Desculpa. Então vamos lá, voltando. O que foi feito da Vila de Natal? A gente fez uma parceria com eles, sem custo algum para o Estado, para disponibilizar espaço para os artesãos. Então, a gente realmente fez de última hora, não foi contratação, não teve nenhum dispêndio nosso. Volto a falar, o único custo que a gente teve, que foi pessoal, não foi da secretaria, foi o meu custo e o custo da Beatriz de ligação e WhatsApp, tá? Mas, enfim, não teve nenhuma contratação da secretaria, realmente foi uma parceria que a gente fez, por isso que acabou sendo tão de última hora. Quem quis participar, ok. Quem não quis, ok. Tem outras feiras, tem outras formas, e assim vamos tocando. Podem surgir outras oportunidades desse gênero? Podem, mas realmente aí a gente depende do organizador do evento e não da gente, tá? Mas enfim, só para deixar vocês no radar do que aconteceu semana passada, que a gente acabou correndo bastante com isso. Então, agora, já voltando para a pauta. A gente realmente, volta a falar, a gente tem bastante coisa para falar. Então, vamos lá. Para o ano que vem, o que a gente está pensando para o CAP? Já começar com as reuniões presenciais, a gente mantém a parte virtual para quem estiver no interior, ou eventualmente não conseguir vir em uma ou outra reunião. Mas então a gente já começa o modelo híbrido agora no começo do ano. Tá? Antes da data, a gente já passa o endereço direito. Para a gente conseguir fazer no modelo híbrido, a gente tem que fazer aqui no Jaguaré, porque aí tem a infraestrutura para a gente transmitir. Na Boa Vista não tem ainda essa estrutura pronta, então a gente teria que fazer de modo muito precário, então a gente prefere fazer aqui, que aí a gente consegue fazer com qualidade para transmitir para todos os artesãos, com vídeo, com som, com tudo como deve ser feito. Tá? A gente mantém todas as datas, não tem nenhuma alteração da data, a única coisa é que ele passa a ser híbrido. Tá? A gente, para o ano que vem, a gente vai continuar contando bastante com vocês para fazer a divulgação dos eventos, das ações da Sutaco como um todo. A gente, um pouquinho mais para frente, eu vou passar para vocês qual é o nosso planejamento para o ano que vem, para a gente discutir alguns pontos. Mas, enfim, a gente conta bastante com vocês para conseguir fazer essa divulgação, que a gente sabe que muitos artesãos, eles não têm o hábito de acessar que seja o Instagram ou o Facebook da Sutaco, ou o site da secretaria, coisa assim. Então, a gente conta bastante com vocês para fazer essa divulgação. Tá? B, quer falar da feira? Odri, antes eu só estava falando da comunicação, aí eu acho importante a gente reforçar, tá, essa questão da comunicação, enfim, e da colaboração de vocês, de ajudarem a gente nessa divulgação, porque na última reunião foi solicitado para a gente que houvesse uma antecedência na divulgação, e a gente prontamente se mobilizou para que a gente conseguisse fazer isso, que a gente conseguisse saber de vocês e dos artesãos interessados em participar da exposição, qual seria esse tempo de antecedência. Muitos artesãos, né, e muitos conselheiros solicitaram para a gente, né, como eu falei anteriormente, a gente fez uma enquete, a gente informou que a enquete estava sendo feita, a gente informou as ações que a gente estava sendo feita, e apesar de a gente ter tido 94 visualizações da enquete, somente 18 pessoas responderam. É uma taxa muito ínfima, né? Mas mesmo assim, a gente considerou o resultado da maioria, que foi de 7 dias antes. Então, assim, fica muito complicado vocês pedirem
a divulgação, vocês pedirem que a gente faça as coisas e vocês não apoiarem a gente nessa comunicação. Então, vou repetir aqui uma coisa que eu e a Adriana a gente sempre repete, repetimos hoje. Então, vou aqui. Ajudem a gente, participem das ações. Não adianta a gente divulgar, a gente abrir vaga, a gente abrir as coisas e vocês não ajudarem a gente, nem que seja conversando com a gente para construir isso, para a gente entender o que vocês querem, o que vocês precisam. Né? Então, a próxima vez que a gente lançar uma enquete, que a gente mandar um material de divulgação, responde a gente, conversa com a gente. Se não respondeu por lá, conversa com a gente por aqui, porque vocês têm o nosso contato, todo mundo que está aqui nessa reunião tem o nosso contato, tem, tem a nossa, tem aproximação de alguma forma com a gente, né? E nem se não tiver o contato, conversa com a gente. Né? Tem as nossas redes sociais, vocês sabem que a gente são, então conversa. Então a gente está aqui para isso, mas a gente precisa da ajuda de vocês. Essas coisas elas não vão para frente se vocês não apoiarem a gente, tá? Porque vocês que conhecem os artesãos da ponta, né? Vocês que estão aí na ponta, conversando com todo mundo. Então a gente precisa desse apoio, tá? A gente fez algumas divulgações no grupo dos conselheiros, né? E fizemos várias divulgações, as mesmas divulgações que a gente faz nas redes sociais, a gente fez no grupo dos conselheiros. E aí a gente queria perguntar aqui se as divulgações que a gente fez não interessam aos artesãos e por isso vocês não põem para frente, ou se não, a gente realmente não tem adesão por algum outro motivo que vocês queiram esclarecer para a gente. Acho bem importante que a gente receba esse feedback para que a gente consiga trabalhar de uma forma mais efetiva e direta, né? E aí, Idri, você quer falar da equipe de comunicação? Sim, infelizmente a gente vai passar um período sem ninguém de comunicação com a gente. Espero que esse período seja curto, mas enfim, a gente não tem como prever, então agora realmente a gente vai diminuir um pouco, um tanto, né, a nossa parte de comunicação, que realmente a gente não vai conseguir suprir da mesma forma que a Paula fazia. Então, eu espero logo estar com outra pessoa, ou, enfim, que a Paula volte para a gente, mas realmente um período a gente precisa da paciência, que a gente vai estar um pouco capenga com essa parte. Tá? Porque aí quem faz a comunicação nesse caso sou eu que faço as artes, eu que escrevo junto com a Adriana, então assim, vai ser nós duas, então a gente pede um pouco de compreensão, né, de paciência, de colaboração, que é como eu tô falando. Se a gente manda as coisas para vocês, olha, Beatriz, não ficou bom assim, Adriana, arruma assado, fazendo desse jeito fica melhor. Então, assim, para a gente saber, como a gente sempre pede ajuda de vocês, né? Então, não vai ser diferente dessa vez. Quanto às feiras, vou falar aqui da Feira Nacional de Artesanato, né? Da Feira de BH. Foi uma aderência realmente baixa, a gente teve 2 artesãos participando da feira, mas foi um resultado bastante relevante. A gente saiu de um ticket médio, né, por compra, por peça vendida, no ano de 2019, de 32 e 31, para um ticket médio de 59 e 56 esse ano. Foi um aumento razoável. Né? O faturamento médio por artesão foi de 4.355, né, para esses 2 artesãos. E em 2019, com 7 artesãos, a gente teve um faturamento por artesão, né, de 2.114, faturamento médio. Então, percebam que foi muito alto, né, teve um aumento relevante para que a gente tivesse, né, para uma situação que a gente está, como a gente está agora, foi um aumento razoável, foi um aumento interessante. E aí, a gente está agora aqui na FENEAR, aqui apoiando o pessoal que está na feira. A gente está tendo uma feira realmente um pouco mais enxuta do que dos últimos anos. A gente ainda está em situação de retomada econômica e retomada, né, sanitária. As pessoas ainda estão com muito medo de sair de casa, mas é uma FENEARTE que vem com bastante presença paulista, eu diria. Estamos com 4 artesãos no nosso stand,
com dois artesãos no espaço Janete Costa, e aí isso é um fato interessante, porque a gente nunca esteve no espaço Janete Costa com o artesão paulista. Então, a gente está lá com a Paloma e com a Andresa. Acho que a Andresa está aqui, né, Andresa? Está tendo uma receptividade muito interessante, as pessoas estão muito curiosas em ver materiais que são muito diferentes do que elas costumam ver, né? Que geralmente é um pouco mais ligado à arte popular, tem uma pegada um pouco mais de arte popular, e a gente está trazendo uma proposta um pouco mais urbana, um pouco mais contemporânea, e está tendo uma recepção bem interessante. A gente está com a Alice Oliveira como ganhadora do prêmio de... Eu vou errar o nome agora, mas vocês me perdoem, mas é o equivalente a um prêmio de arte sacra, tá? Aqui do... Tá cortando seu áudio. Aí a gente está com 3 obras da Alice. Oi? Tava cortando seu áudio. Cortou o áudio. Ah, tá. Onde vocês perderam? Desculpa. Tudo? Na pessoa que ganhou o prêmio de arte sacra, parou para mim. Não sei para os demais. Gente, desculpa, a internet aqui tá bem ruim. Eu acho. Tira o vídeo, B, para ver se melhora. Eu tenho B. Eu mandei mensagem para ela por WhatsApp, gente, para falar para ela tirar o vídeo para ver se a gente consegue ouvi-la de volta. Eu acho que ela até caiu. B? B, a gente ouve uns poucos pedaços de uma palavra. B, vamos pular essa parte, depois você tenta entrar mais para frente para ver se a internet está melhor? Pode ser? B, você está ouvindo? Gente, eu vou falando, então eu vou mandar mensagem para B, que aí a gente deixa a parte dela para frente. Então, para a gente ganhar tempo, porque realmente a gente tem bastante coisa. Uma coisa que a gente precisa bater, o planejamento do ano que vem. O que a gente tem em mente? Algumas coisas a gente só vai pontuar o que vai fazer sem grandes detalhes por enquanto, porque uma em específico a gente precisa detalhar bem. Então, o nosso planejamento para o ano que vem. Loja itinerante, loja física aqui na capital. Dessa loja física a gente prevê capacitação, participar das feiras do PAB,
algumas feiras extras que acabam acontecendo. Então, se tem um evento em algum lugar, tal, que cederem espaço para a gente chama vocês para espaço, e do clube de benefícios. Então, a grosso modo, esse é o nosso planejamento para o ano que vem. Tá? O que a gente precisa detalhar hoje e já discutir hoje para dar tempo da gente contratar? Loja itinerante. Então, eu queria discutir com vocês qual é a nossa ideia. E aí, assim, não é nem que está aberto para palpites. Assim, eu vou discutir exatamente com vocês, porque eu preciso dos palpites de vocês. Tá? Então, qual que é a ideia por trás disso? 2 lojas. Eu não vou entrar no mérito do que a gente pensa por itinerante, por móvel. Então, assim, eu não vou falar se é para ser uma carreta, se é para ser uma loja desmontável, uma tenda. Eu não vou entrar no mérito. Eu vou falar que eu preciso que essa loja se desloque. E aí a contratada que decida qual é a melhor forma de fazer, tá? Mas, enfim. Então, a gente prevê 2. Uma para ficar rodando pelo interior, e a outra preferencialmente ficar na região metropolitana de São Paulo. Então, a ideia é que ela tenha flexibilidade. Então, para a gente falar assim, vai ter um evento grande, sei lá, ou que não tem evento nenhum, mas enfim, a gente quer vender em determinado lugar específico. Então, que ela tenha flexibilidade suficiente de passar uma semana na capital, que seja, sei lá, na região central. Aí, na outra semana, tem alguma coisa, sei lá, em São Bernardo, que ela consiga se deslocar fácil e que ela cubra esses eventos, ou que seja, esses possíveis pontos de venda, tá? Enfim, na loja itinerante, a gente está prevendo só comercialização. A gente não vai falar de nenhum tipo de capacitação, nada, isso fica para a loja física, tá? Porque na loja itinerante o espaço é pequeno, então não tem como a gente pensar em capacitação nessa loja, a gente deixa para outra. Deixa eu pensar. Curadoria é da Sutaco, não é da loja, então a gente faz toda a triagem normal, como se fosse para as feiras, do jeito que é feito. Então, abre o edital, com os critérios, com pontuação, a gente faz a seleção das peças e a loja pega em consignação, tá? A loja não vai comprar, ela pega em consignação de vocês. Deixa eu ver o que mais que a gente colocou. Uma coisa importante. A loja é responsável pela retirada da mercadoria na região administrativa que a pessoa esteja. Então, assim, em São Paulo, a loja vai ter que montar um ponto na capital para receber a mercadoria, ou se eles verem que não é viável fazer isso, eles podem fazer por transportadora, mas eles bancam, mas aí não tem como a gente passar na casa de todo mundo. Então, eles marcam um ponto na cidade-sede da região, quer dizer, cidade-sede, na principal cidade da região administrativa. Tá? Então, vai para o Vale do Ribeira em registro. Né? Então, assim, só para vocês terem referência. A ideia é a Sutaco subsidiar isso, então a gente não vai arcar com 100% dos custos, então a gente dá um tanto para a empresa, que aí isso vai passar por licitação, então a gente ainda não tem referência de valor, e a loja, ela pode comercializar, aí é uma coisa para a gente discutir bastante, mas enfim, por enquanto, o que eu coloquei? Que eles podem cobrar até 30% do valor que vocês estão cobrando da peça. Que aí é uma forma de baratear um pouco para a gente ter dinheiro para fazer as outras coisas, tá? Eu não sei o que vocês acham de 30%, mas enfim, não é que vocês vão ter 30% descontado. Vocês vão falar, minha peça custa, sei lá, R$100. Vocês vão receber R$100. Ela pode vender por até 130, não mais que isso. Né? Então, eu estou estipulando o teto deles, mas não tem alteração nenhuma no valor do produto de vocês. Tá? O valor de vocês. Né? Uma coisa importante. Que eu também estou colocando aqui?
que essa loja ela tem que ser flexível o suficiente para participar de feiras e eventos com a gente. Então, esses eventos que tem do PAB, que a gente sabe que para muitos é difícil para pagar o transporte e a hospedagem, a loja participa junto com a gente e aí ela consegue levar alguns produtos consegue levar de uma gama maior de artesãos. Então, claro que não vai ser a mesma quantidade que o artesão levaria, mas, enfim, a gente consegue contemplar mais artesãos dessa forma. E aqui também, pelo estado, a gente, algumas feiras que a gente sabe que às vezes é difícil para participar, a loja poderia participar e levar esses produtos. Então, é uma forma da gente divulgar Sutaco, comercializar os produtos dos artesãos. E a última coisa para eu falar antes de todos os palpites de vocês o que eu estou colocando aqui de obrigação deles, fora essa parte de comercialização, é eles saberem explicar, principalmente no interior, que a gente vê mais dificuldade, como proceder para a carteira do artesão, seja para tirar ou seja para renovar. Né? Então, isso é a única coisa que eles fariam sem ser comercialização, é saber explicar como proceder. A todo momento, a loja tem que ter referência falando que a loja dá Sutaco, tá? Então, não é uma loja particular, não. A todo momento tem que constar que é uma loja da Sutaco com identificação ampla e falando que é do estado de São Paulo, para deixar bem claro que assim, é uma ação do estado com o artesão. Tá? Gente, fiquem absolutamente à vontade para perguntar, falar. Tá aberto. Adriana, nessa questão do produto, por exemplo, da loja itinerante. De repente, o ideal seria, meu ponto de vista, uma tenda, né? Que ficaria fácil montar e desmontar. Mas você tocou no assunto da quantidade de peças por artesão. Então, vamos supor, que tipo de cubagem vai ser feito? Porque tem artesão que tem peças pequenininhas e tem artesão como, por exemplo, a Cleide e alguns demais, peças grandes, médias a grande. Aí vai levar 2, 3, 4 peças. Como é que vai ser mensurado isso? Vai ter um X metro quadrado por artesão para ele, ali naquele espaço, ele colocar o produto dele? Uma cubagem, Oi, por vocês estão me exemplo. escutando agora? Não sei se é pertinente, mas eu acho que seria ideal pensar nisso. Rogério, o ideal disso daí é montar um esquema de... esqueci o nome, mas é de... Revezamento? Não. Estoque, de estoque, tá? A gente vai fazer o chamamento, vai entender os produtos, né? E aí faz um estoque das peças. Porque tudo vai ter que trabalhar em estoque, até porque o cliente vai estar ali para comprar, às vezes ele quer comprar um, às vezes ele quer comprar 10. Então, depende da sua produção e depende do espaço, mas de qualquer forma vai ter que ter um estoque. Certo. Mas aí a gente pode deixar que não só na curadoria, mas a gente sabendo do espaço, a gente pensa numa forma de estar... Só um segundo, Vanderlei, você já fala. De estarem dispostos produtos pequenos, médios e grandes. Tá? Isso a gente pensa assim, Rogério. Fala, Vanderlei. Antes de se iniciar qualquer tipo de quantidade de peças ou tamanho de peças, primeiro a gente tem que definir como vai ser o local. A partir do local que vai ser feito, você tendo espaço físico, você sabe, vou ter tantos metros quadrados, seja tenda, seja carreta, seja coisa, a gente pode começar a dimensionar até quantas peças ou até tamanho de peças. Antes disso, eu acho que não tem como a gente discutir quantidade ou tamanho de peças sem ter a dimensão do local que vai ser exposto. Tá certo? Esse é o meu primeiro caso. Segundo, eu acho que também essa firma que vai ser responsável pela venda desses artesanatos, dessas peças, as pessoas que forem fazer essa venda têm que passar também por um certo aprendizado, tem que ter um certo conhecimento, porque você vai estar trabalhando com técnicas diferentes, com materiais diferentes, produtos diferentes. Então, há necessidade que essa pessoa também tenha
um certo conhecimento de artesanato e de produtos para que ela também possa fazer uma exposição adequada àquelas peças que vão ser vendidas, entendeu? Para não simplesmente elas ficarem armazenadas ou colocadas em prateleiras em locais sem que a pessoa saiba dar uma certa noção do que é aquela peça, se ela só é uma peça decorativa, se ela tem um outro tipo de utilidade, se ela é uma utilitária, de que material é feito, entendeu? Então, as pessoas que forem lidar também há necessidade que elas tenham também um certo conhecimento. Então, essa é uma opinião minha também. Bom, eu posso falar, Adriana? Pode, claro, depois eu já comento. Eu acho muito importante, mas muito importante, essa parceria de vendas que veio. Eu acho que é o que nós estávamos precisando. O artesão estava precisando muito disso, de ter esse ponto de venda. Depois, com certeza, quem vai vender tem que ter o conhecimento, né? Mas aí vem depois, é o treinamento que tem que vir, é o ponto que vai vender. Interessantíssimo também o que a Beatriz falou, né, de ter um estoque, que era assim que mesmo que funcionava antes. Então, me deixa muito contente saber que vai vir a comercialização, que tanto o artesão precisa. Então, estou muito feliz com isso. Que ótimo. Vanderlei, pode falar. Claro. Eu acho que, assim, a gente tem que pensar a futuro. Não só na comercialização. Eu acho que essa ação ela vai levar mais o sentido de levar o nome da Sutaco para todos os locais, assim como conscientizar as outras pessoas do artesanato em geral. Não só a venda é super importante, mas a conscientização das pessoas que existe o artesanato, que em São Paulo tem artesanato e tem um artesanato de qualidade. Então, para as pessoas conhecerem, saberem que São Paulo é vivo, é pulsante com relação a artes e artesanato. Elas têm um sentido de venda, mas a divulgação de todos os produtos é muito mais importante, porque uma vez que as pessoas tenham um conhecimento, que saibam que existe, sabem disso, as pessoas que não peguem na carreta, mas elas vão procurar, de alguma forma, onde é vendido esses produtos. Então, isso é super importante e tem um apoio da gente mesmo. Valeu. Fale, Cleides, quer falar de novo? Eu só estou escrevendo aqui, eu vou precisar sair, como eu te falei, viu, Adriana? A Cris, ela vai continuar na reunião, depois ela me passa, mas é que é meio longe de onde eu estou e está chovendo, então eu preciso ir para não me atrasar, tá bom? Aí sim, boa sorte, Cleide. Muito obrigada, viu? Até para vocês, tá? Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, beijo. Vanderlei, eu até já, enquanto a gente está falando, eu tô com o termo de referência aqui na minha frente, eu estou anotando as coisas. Então, assim, eu tinha colocado antes que a contratada devia realizar treinamentos com os representantes, mas eu vou colocar também que antes disso, a Sutaco vai fazer um treinamento com eles. Porque aí, assim, a gente passa exatamente o que é, né, toda a parte da base conceitual, e aí depois eles mantêm a atualização, tá? Mas isso eu vou reforçar aqui, que aí a gente já garante essa parte sim. Rodrigo, mas eu acho importante reforçar que o contrato, ele é baseado todo na nossa aprovação, né? Nada Sim. acontece no contrato sem a nossa aprovação. Então, ele não vai ser um contrato solto, que a gente vai contratar uma pessoa e não vai aprovar as coisas. Tudo que acontece, tudo que eles quiserem fazer, enfim, que eles quiserem realizar, vai ter que passar pela nossa aprovação. Entendeu, Vanderlei? Assim, e assim, aonde a loja vai estar? Com aprovação nossa, né? Então, assim, não é que eles vão rodar aleatoriamente e escolher as cidades, não. É tudo com aprovação nossa, a seleção dos artesãos também é nossa, para a gente conseguir fazer um rodízio, porque senão, claro que qualquer empresa que a gente fale que vise lucro, eles vão pegar os que vendem mais. Então, se a gente deixar a bel prazer deles, a gente sabe que eles vão priorizar as peças que mais são comercializadas, né? Então, assim, a seleção é nossa. É claro que a gente pensa, né, que, assim,
todo mundo quer lucro, mas enfim, para a loja itinerante a seleção é nossa e realmente a gente vai fazer um revezamento. Aí a gente entra na... Bom, gente, se vocês tiverem mais sugestão, fique absolutamente à vontade para falar, tá? É que eu vou disparando, eu começo a falar sem parar. Pode falar, Vanderlei, fique à vontade. Assim, a gente vai conversando aí, às vezes essas ideias vão vindo, né? Não assim, não na itinerante, porque fica difícil, mas quando você tiver a loja física, quando tivermos a loja física feita, você vai falou de curadoria, de fazer coisas, mas você pode fazer também, dentro da loja, você dedicar um espaço da loja para o dia do artesão. O dia que esse artesão vai lá e vai fazer o quê? Vai demonstrar a técnica dele lá. Ele vai levar a técnica dele, ele vai demonstrar o produto dele, entendeu? Como diz, ele está vendendo o peixe dele, entendeu? Então, você vai dar um incentivo para não é financeiro, mas é um incentivo para esse artesão demonstrar toda a qualidade e a técnica que ele tem. Então, ele vai estar lá ao vivo, conversando com as pessoas, interagindo, demonstrando a técnica, mostrando tudo, entendeu? Aí, ele tem um incentivo, ele sabe que a Sutaco se preocupa com ele, ele sabe que as outras pessoas que estão no entorno, quem parar para ver a técnica dele, vai estar se preocupando com ele. Então, ele vai estar mostrando a cara e o trabalho, entendeu? Você está ligando as coisas, você faz às vezes você vê grandes obras, grandes coisas, mas você não sabe quem é. Você vai estar dando um norte, essa técnica, esse trabalho é de fulano de tal. Então, você está dando a importância devida àquele artesão que tem aquela dedicação de fazer o trabalho. Então, faça o dia do artesão, ou seja, por semana, ou um dia, ou 2 dias, entendeu? Depende da quantidade de artesãos que se mostrarem interessados em fazer, demonstrar a técnica deles. Então, tudo isso aí é uma coisa que você tem que ser coordenada aos pouquinhos, porque à medida que você tiver um espaço físico também na loja, você também precisa dimensionar o que vai caber dentro dessa loja e de que forma você vai fazer essa organização. Mas tentar deixar um espaço já para o artesão demonstrar. Eu Essa achei é ótimo. uma opção a mais também que eu estou... Eu achei ótima. Eu sou suspeita para falar sobre essas coisas, porque eu sou super curiosa. Então, eu sou uma daquelas que ia estar parada na frente vendo, sabe? Então, assim, realmente eu sou suspeita para falar, porque eu sou bem curiosa. Mas já está anotado aqui. Uma coisa bem importante para a gente falar das lojas itinerantes, antes da gente já passar para a física, gente, aberta de segunda a sexta, aberta de segunda a segunda, aberta de quarta a domingo. O que vocês acham? Tem a questão trabalhista, né? Se for de segunda a segunda, né? Acho que o interessante, por exemplo, aos domingos, é porque a família vai passear e resolve passar ali. Opa, tem essa loja de artesanato, vamos dar uma olhada no que está acontecendo aqui dentro? Eu acho interessante, aos domingos ela está funcionando, nem que seja até um horário 18 horas, 16 horas, limitar um horário também. O que o Vanderlei falou é muito interessante. Agora, tem que ter nesse espaço para apresentação da técnica do artesão, um espaço realmente que possa, por exemplo, uma bancada com ferramentas. Eu trabalho com pallet, com madeira pesada, a cliente com palha. Então, envolve poeira, sujeira, um monte de situações que podem complicar. Então, é válido, é muito interessante essa ideia, porque você nem que faça uma mesa pequena, faça um banco pequeno, mas vai despertar a atenção da pessoa. Poxa, é assim, esse trabalho todo para poder fazer essa peça. Então, agrega valor. Acho que é interessantíssimo isso mesmo. Não sei porque houve muita mudança da Sutaco, muita coisa ocorreu desde que saiu lá do Parque da Água Branca. Mas tinha, eu não quero me gabar, mas assim, eu doei uma bancada para a Sutaco. Eu fiz uma bancada de viga com rodinho, essas coisas. Eu doei uma bancada para a Sutaco. Então, essa bancada, se ela não for extraviada, nem não sei onde foi para, entendeu? Se ela deve estar guardada em algum lugar, o Maurício sabe
Maurício até sabe, que foi ele que recebeu na época que ele estava... Eu sei onde é que está, Vanderlei. Está no nosso Então, container. isso já serve também, essa bancada já serve para ser usada depois na loja física também. Porque ela tem rodinha, você tira, você movimenta, faz ela. A gente também tem que pensar, a gente como artesão também tem que pensar em favorecer o lado de você da loja física, de forma que fazer coisas móveis que sejam fáceis de tirar, de colocar, de fazer tanto, entendeu? De ter uma movimentação do próprio mobiliário dentro da loja para facilitar a técnica de cada um venha a fazer, entendeu? Então a gente, como artesão, pode também facilitar, ajudar nessa parte. Temos a parte criativa e a gente tem condições de fazer. Então, às vezes, a gente pode também trabalhar junto nessa hora de preparar o espaço do artesão, entendeu? Se ela está lá, está ótimo, está guardada, pode ser usada. Se tiver algum problema, se ela tiver algum problema, você me fala, eu vou, arrumo ela de novo, a gente refaz e deixa o negócio prontinho para trabalhar, para facilitar para todo mundo. A gente tem que ver o lado de todos, não só o nosso, entendeu? Se precisar de mais coisa, eu faço também, não tem problema não. Pode continuar. Essa eu já falei até demais. Já. É só marcar, Vanderlei, que nada com uma rota a gente não resolve as coisas. Então, para a loja física, a gente realmente pode pensar, de repente, deixar uma sala separada, que aí pode ter sujeira, pode ter o que for, enfim, aí eu vou anotando, né? Vocês vão falando, eu vou anotando aqui, porque aí daqui a pouco a gente já começa realmente a escrever esse termo de referência, então a gente tem que estar com isso em mente. Gente, se mesmo fora a gente terminando a reunião, vocês lembrarem de alguma coisa para falar da loja itinerante, manda no grupo, manda a mensagem, manda o que for, que aí a gente ainda coloca, tá? Então, só para pontuar vocês agora, qual é o... Você tem mais coisa, Vanderlei, já? Já lembrou de mais coisa? Já te ajudando na loja física, na loja itinerante, padronização de etiquetas e tudo mais, para facilitar a leitura e até a coisa de código de barra, essas coisas. Mais ou menos todo mundo tem que ser uma etiqueta ou adesivo colada ou etiqueta pendurada com descrição do produto e preço, entendeu? Alguma coisa, ou preço sem preço, mas uma descrição, um descricionário do produto. Que aí o preço vai ser anexado depois, quem for fazer a manutenção vai colocar o preço. Mas pelo menos a descrição do produto, de qual é matéria-prima, qual técnica, alguma coisa assim, em todos os itens, até para que seja feita a identificação do produto e do artesão que fez o produto, entendeu? Para facilitar o manuseio, entendeu? Embora quando vocês vão fazer a recepção de todo o material, você vai fazer uma ficha por escrito, né? Peça tal vai ser, não sei se você colocar uma etiqueta, alguma coisa, mas fazer uma forma de que facilite o trabalho de vocês mesmo na hora de catalogar as peças e fazer o controle, né? A nossa ideia é a loja ter uma etiqueta padrão, vocês passam as informações, e aí vai conter. Então, é a peça do Vanderlei, que foi feito com tal material, com tal técnica, vocês passam as informações básicas e eles fazem uma etiqueta padrão. Essa é a nossa ideia. E aí fica a responsabilidade da loja, nem da Sutaco. Né? A gente só faz esse meio de campo. Mas, enfim, gente... A gente continua super aberto, mesmo depois da reunião, que vocês tiverem de ideia, tanto para a loja física, itinerante, não importa, a gente continua super aberto. Mas deixa eu contar para vocês um pouquinho da loja física, para vocês já terem noção, para a gente começar a pensar. Então, assim, a gente ainda vai montar o termo de referência, então ainda vai demorar um pouquinho mais. Mas, enfim, a ideia da loja física é a gente conseguir fechar com uma organização da sociedade civil, então não tem fins lucrativos, então é completamente diferente, porque a loja itinerante, a gente está falando de alguém que vai visar o lucro, né? Então, assim, até quando eu coloquei a possibilidade deles colocarem 30%, até 30% a mais da peça de vocês, é para eles realmente irem atrás e buscar vender, porque se a gente der todo o dinheiro...
talvez, dependendo de quem for contratado, não vai ter tanta motivação para ir atrás para vender. À medida que a gente fala da loja física, a gente está falando de contratar umas 100 fins lucrativos para a gente conseguir organizar. Então, a gente está falando de ONGs, coisas do gênero. Tá? A ideia é, além da parte da comercialização em si, a gente ter o espaço que aí a gente consegue falar de capacitação, a gente consegue falar de encontros, a gente consegue falar de repente, um espaço de convivência. Então, a gente consegue agregar mais coisas, mas a gente está falando de uma loja na capital. A gente não está falando de loja pelo interior. A gente, pelo menos por enquanto, gente, a gente não consegue bancar lojas espalhadas por São Paulo, porque a gente sabe que a gente vai ter que bancar boa parte, né? Então, a gente não... Nesse momento, a gente não tem tanto recurso para a gente conseguir pagar 100% das lojas em vários pontos. Então, a gente faz uma loja na capital e a gente traz material do interior também. Então, de novo, a ideia é fazer a curadoria da Sutaco, como nas feiras. Então, a gente consegue fazer um rodízio também dos interessados. Passa por curadoria, claro, para a gente conseguir manter uma qualidade de peça, né? Ter certeza que a gente está falando de produtos que efetivamente são da base conceitual. A gente falar de capacitação também. Aí a capacitação nos 2 pontos, né? De falar assim, desde precificação, estratégia de venda, de repente venda por redes sociais, toda essa parte que a gente está falando de estrutura do negócio, para a gente fortalecer o artesão como uma empresa, para ele entender que é um negócio, né? Até a parte do produto em si, de oficina prática para melhoria do produto, de repente melhorar design ou melhorar a técnica por si só. Então, a ideia da loja física é um tanto mais complexa e mais robusta. A gente trabalhando com organização da sociedade civil, eles podem fazer parcerias. Então, a gente consegue organizar para, de repente, alguma outra ONG que esteja, sei lá, Presidente Prudente, qualquer outra região de São Paulo, eles podem trabalhar em parceria e eles podem ser representantes lá. Então, tendo público suficiente, a gente consegue, então, replicar no interior isso. A contratação, só para explicar para vocês, uma contratação normal no Estado seria vendeu a peça ou aplicou o curso, ele manda a comprovação e o Estado paga. Dessa aqui que a gente está fazendo, a nossa ideia é fazer por impacto social. Então, assim, não importa se ele deu o curso ou não, importa se o artesão fez um curso de qualidade e ele melhorou a técnica dele ou ele evoluiu. Então, a medição é muito mais difícil, mas a gente sabe que vai ser muito mais efetivo fazer dessa forma, tá? Então, assim, vai ser difícil para a gente escrever? Vai. Vai ser em um mês que a gente vai escrever? Não. Certeza absoluta. Mas, enfim, a gente realmente vai conseguir garantir qualidade, né? Porque se a gente fizer só capacitação por capacitação, a gente sabe que vai chover curso aleatório que não necessariamente agrega para vocês. Então, a nossa ideia é fazer toda essa amarração com a parte de impacto e não de simplesmente diploma. Tá? Feiras do PAB. Para o ano que vem, a gente continua participando das feiras do PAB. A ideia é a gente fazer 2 editais de chamamento, mais para o começo do ano, para fazer a seleção dos artesãos, que aí dá tempo de todo mundo se planejar, se organizar, comprar passagem, enfim, dá tempo também da gente se organizar mais fácil, então a gente vai fazer isso realmente para o começo do ano. O lado ruim disso é que se entrar algum artesão um pouquinho depois, ele já perde a chance de participar, mas enfim, a gente
São escolhas que a gente tem que fazer, não tem jeito, então a gente vai priorizar quem já está cadastrado e a gente lança no começo do ano. Enfim, e aí vamos ver se tem mais alguma, enfim, quais são os planos do PAB. Mas a princípio a gente continua participando de todas as feiras e edital no começo do ano. E por fim, gente, por fim é ótimo, né? Porque aí eu sempre lembro mais alguma coisa para falar, mas enfim. Por fim, em tese, o clube de benefício que a gente começou a escrever o termo de referência, e aí eu fui obrigada a parar, mas a gente vai retomar. A ideia para metade do primeiro semestre, mais ou menos, a gente está com isso contratado e conseguir passar algum tipo de benefício. Eu acho que eu já falei praticamente em todas as reuniões disso, mas enfim, da gente manter um clube de benefícios para vocês terem desconto em algumas coisas pontuais. Então, a gente está falando, sim, dos tradicionais de hotel, passagem, locação de carro, aquelas coisas tradicionais. Farmácia, que todos os clubes de benefício têm, mas a nossa ideia, é claro, é focar na parte onde vocês gastam, que seria toda a parte de matéria-prima, né? Então, toda essa... seriam 2 kits, digamos assim. O kit padrão, né, que é isso tudo que eu falei, e uma outra parte que é realmente focada para os artesãos. Então, gasta com tecido, gasta com fita, gasta com madeira, gasta coisa. Então é esse nicho que a gente ataca tentando parceria. Então aí monta na plataforma, então eles divulgam, né? A gente consegue divulgar o nome deles, em troca eles dão um desconto para vocês. O custo para o estado disso é relativamente baixo, se a gente for comparar com feira, com coisa, é um custo relativamente baixo. A questão é a gente conseguir, de fato, efetivar essa contratação, tá? Em termos de custo, gente, a loja itinerante e a loja física vão estar bem forte no orçamento. Então, talvez alguma coisa no ano que vem a gente tenha que tirar para conseguir atender tudo, mas enfim, a gente vai conversando todas as reuniões, a gente vai discutindo ponto a ponto. Da loja itinerante, se ficar muito caro, que realmente a gente ainda não passou para cotação, então a gente não tem noção nenhuma de preço, mas realmente se ficar muito caro, aí a gente diminui para uma loja, e bota uma loja para rodar todo o estado, ao invés de 2 do jeito que tá hoje, tá? Mas aí, volto a falar, a gente vai pontuando espero não, né? Mas enfim, tenho fé que para a próxima reunião a gente já vai ter uma noção de preço das lojas, e aí eu já passo para vocês, das itinerantes, não da física, das itinerantes. E aí eu já vou passando para vocês também, para vocês terem referência e começarem a entender o que a gente consegue priorizar e o que a gente não consegue. Certo, gente. Pois não. Bom, às vezes as coisas chegam para a gente, de um fala, outro fala, e melhor ir direto na fonte para tirar a dúvida, tá certo? Eu ouvi um papo que vai haver, eu tenho a carteira da Sutaco e tenho a carteira do PAB. Eu ouvi história que vai ser uma carteira só, vai ter uma unificação das 2 carteiras, vai ser uma carteira com os 2 números, com o número da Sutaco e o número do PAB. Isso procede ou não? Não. Não, vai ser continuar 2 carteiras. Sim. Tá, beleza. É que a gente participa de um monte de rede social, um monte de coisa, então, às vezes, assim, eu ainda quase que bati com a boca, a pessoa falei, não vai, eu tenho as 2 carteiras, vai ser 2, não, que eu falei diretamente no PAB, que o PAB falou que ia ser uma carteira só em São Paulo, ia ser uma carteira da Sutaco e do PAB com uma coisa só, com as 2 numeração. Então, resolvido, sanado, se torna a falar, eu já tenho a posição certa. Vanderlei, a semana passada eu quase infartei. A Margot não está aqui na reunião, mas ela me mandou uma mensagem pedindo para eu ajudar, que uma pessoa estava tentando tirar a carteira da Sutaco e tinham falado que a Sutaco tinha acabado. Quase morri do coração. Que eu falei, gente, como assim? Como que estão espalhando que a gente acabou? E, enfim, a gente conseguiu entender tudo o que aconteceu, mas então, assim, a gente ouve um pouco de tudo mesmo. Então, uma coisa que não... Melhor, assim, perguntar para a gente mesmo, porque
A gente também ouve umas coisas que, olha, a gente infarta de falar, gente, como assim? A gente está aqui, né? Como se acabou da... De onde tiraram Não, isso? exatamente. A gente sabe que realmente a Sutaco, em relação do que era, ela realmente perdeu muito, mas ela continua viva, e vai continuar viva se depender da gente. E eu falo para todo mundo, a gente precisa ter a Sutaco, porque não é questão de coisa. Você quer ser um artesão profissional, você quer ter uma carteira, você quer ser profissional, você precisa ter a Sutaco em São Paulo, você precisa da gente, porque são políticas públicas que vão ser feitas, que vão ser... Houve a Sutaco perdeu muito? Perdeu. Mas isso nada impede que a gente continue lutando e faça a Sutaco crescer novamente, de ter o seu status que merece ter, diante de tantos artesãos que estão em São Paulo. Então, no meu entender, já falei, vocês têm todo o meu apoio, e continua tendo, e quando alguém fala alguma coisa, eu falo, não, a Sutaco existe, é viva e vai continuar viva a depender da gente. Entendeu? Mas eu falei, quando eu tiver dúvida, eu vou direto na fonte. Obrigado. Obrigada a você, Vanderlei. Gente, mais alguém tem coisa para falar? Rodri, só uma dúvida. O que vocês conseguiram escutar do que eu falei? Porque eu acho que foi quase nada, né? Ai, B, tava péssima aquela hora. A gente ouviu uma parte, você estava falando da premiação, e aí caiu. Tá. Vocês chegaram a escutar do Espaço Janete Costa? Um pouco, B. Então, se você Tá. quiser começar, melhor. Tá, então eu vou falar tudo de novo, porque eu acho que é bem interessante a gente dar esse panorama. A FENEARTE está sendo um momento muito interessante, né? Nós trouxemos 4 artesãos aqui para o stand principal, que é o stand do espaço cedido pelo PAB, mas nós estamos com 2 artesãs no espaço Janete Costa, né? Que é esse espaço de curadoria independente, feito pela Beth Paz e pela Roberta Borsoi. E foi a Andresa, eu acho que ela até tá aqui, e a Paloma, que está no espaço, e está sendo um momento bem interessante, porque é um espaço que sempre foi permeado por muita arte popular, né? Muito artesanato tradicional, e essas peças das meninas trouxe um ar mais contemporâneo, um ar mais diferente do que as pessoas estão acostumadas a ver. Então está sendo uma experiência bem legal, né? Tá tendo uma recepção muito boa. Os 4 artesãos que estão no stand também está tendo uma aceitação bem interessante da feira, né? A feira em si não está muito movimentada, porque a gente ainda está num momento de retomada econômica e sanitária, então as pessoas ainda estão com um pouco de medo, um pouco de receio, mas a gente tem visto um resultado muito legal. E nós temos 2 artesãos no espaço de arte sacra da feira, o Alexandre Eufrásio e a Alice Oliveira. A Alice com 3 peças e o Alexandre com 2, né? São peças bem interessantes. A Alice, inclusive, ganhou uma premiação por estar nesse espaço. Então, acho que está sendo uma participação bem expressiva, né, da Sotaco. A gente está com 10 artesãos, 4 deles de forma independente, mas que nos deixam muito orgulhosos, né? Então, acho que é isso. Dri, os meninos, vocês me escutaram? Tá tudo certo? Sim, sim. Ah, tá bom. Escutamos, sim. Os meninos da FIA estão por aqui? Será que eles querem falar um pouco do plano? O Zé Oi, tá. Tá. Ah, o Zé tá aqui. tudo bem, Zé, gente? fique à Boa vontade. tarde. Obrigado. Eu posso passar rapidamente aquela apresentação que a gente fez. Eu abri ela errada de novo, gente, vocês acreditam? Naquele dia eu abri ela errada e hoje abri de novo. Posso passar rapidamente essa fase que a gente fez agora e que a gente apresentou para vocês, do andamento das atividades. Pode ser sim. Tá, deixa só eu abrir ela certa aqui, Obrigada. porque eu dei um nome que me confunde. Vou mudar o nome do outro arquivo.
Legal, vamos lá. Desculpem a confusãozinha aqui. Então, a gente está seguindo, pessoal, com as atividades da consultoria, né? A gente está aí ajudando vocês a pensarem o plano estadual do artesanato paulista, que é o produto... Tá dando para ver minha tela? Tranquilo. Tá. Eu vou maximizar aqui, colocar em modo apresentação, e aí se sumir vocês podem me avisar, tá? Porque às vezes acontece. Então, a gente tá seguindo, né? A gente tem apresentado para vocês aqui no conselho, para as conselheiras e para os conselheiros, o andamento do projeto. Então, esse daqui é o andamento do que ocorreu ao longo do mês, que compreende o mês de atividade entre novembro e dezembro, né? Então, a gente seguiu com as atividades, então eu vou apresentar para vocês um pouquinho das duas análises comparativas que a gente fez com casos internacionais e nacionais e mostrar um pouquinho dos próximos passos do que a gente pretende fazer para o andamento, né, desse próximo mês. Então, a gente levantou alguns casos internacionais de sucesso do artesanato para fazer algumas comparações de como que o Estado de São Paulo está desenvolvendo as políticas públicas de suporte ao artesanato, né? Então a gente pesquisou um pouco China, Vietnã, Japão, México, Colômbia, África do Sul e Itália, tá? O que a gente está descobrindo, assim, ó? Que esses países todos que a gente estudou, eles têm algum tipo de política pública, né, que fomenta o artesanato. Então a gente está vendo aí que o Vietnã, por exemplo, tem bastantes artesãos e artesãs, né? A Colômbia tem um pouquinho menos ali. Então a gente está falando aí da relação da proporção da população, do número de artesãs e de artesãos que eles credenciam e têm contabilizado no país, tá? Então, seguindo aqui a apresentação, a gente vai ver também que a China é um caso paradoxal, né? Porque ela é um dos principais produtores de artesanato, que ela tem aproximadamente 30% do comércio mundial do artesanato, mas é difícil a gente conseguir estabelecer um critério para avaliar o artesanato chinês. Aí está a exportação em dólares, né, do artesanato chinês. A gente está vendo que ela tem uma exportação em milhões de dólares bastante robusta, mas é difícil usar a China como comparação nesse sentido, porque a China ela tem uma indústria não artesanal, né, de manufatura muito grande. Então, às vezes, artesanato é feito, né, de maneira industrial e vendido como artesanato, e a gente não tem muito como controlar essa informação da China. A gente encontrou algumas marcas interessantes, né, desenvolvidas pelos governos nacionais, tipo a Cool Japan e o Made in Italy, que fazem sucesso. O Made in Italy, eu imagino que todos nós devemos conhecer, né? São marcas fortes aí que certificam a origem dos produtos desses países e foram desenvolvidas como política pública pelos próprios países para fortalecer a exportação do artesanato desses lugares, né? 3 casos se destacaram muito por apoiar o artesanato e por financiar o artesanato a partir dos governos locais, de maneira integral ou de maneira parcial. Então, a gente tem aí Artesanias de Colômbia, que investiu para 2021 quase 10 milhões de dólares na produção artesanal, né? A gente tem aí um fundo nacional mexicano também, que representou aí, que fez um investimento a partir do Ministério da Cultura, e do total de investimentos do país, 84% saiu desse fundo, de tudo que foi investido, né? E a gente tem o caso do CDI na África do Sul, que tem mais de 20 anos de história também, e tem por principal financiador o Departamento de Economia, Desenvolvimento e Turismo da África do Sul, e opera com 2 fundos interessantes aí também, né? Um fundo de emprego e um fundo fiduciário a partir das loterias nacionais. Então, eles carimbam um pedaço da loteria, como a gente faz no Brasil com a cultura, né? Eles carimbam lá na África do Sul para o artesanato. Então, apareceu isso aí também de interessante na nossa pesquisa. E quando a gente compara os países, a gente nota, por exemplo, que as políticas públicas mais comuns são fundos de apoio, quase todos os casos têm, à exceção do Vietnã, né? Se mostrou uma política bastante presente aí. Em segundo lugar, cursos e treinamentos para qualificação e formação
de novas artesãs, concursos para premiação, e feiras também apareceu como uma política bastante interessante, né? Então a gente está vendo aí marcas, fundos, treinamento, concurso. A gente está acompanhando a reunião aqui, a gente está vendo que São Paulo podia estar figurando aqui com diversos já dessas políticas em operação, né? E aí, quando a gente foi olhar os casos para comparação dentro do Brasil, a gente selecionou alguns casos de interesse, tá? Para a gente dar uma estudada. Então, a gente olhou para o Amazonas, para as políticas públicas do Amazonas, do Ceará, do Mato Grosso do Sul, de Minas Gerais e de Alagoas, que são notadamente estados que têm uma produção artesanal profícua, com uma diversidade, muitos deles associados a uma diversidade cultural bastante grande, alguns deles às populações originais, né, aos povos indígenas, às populações tradicionais ribeirinhas, caboclas e quilombolas. Então, quando a gente olha para esses exemplos, né, para esses casos que a gente pegou, a gente nota, por exemplo, que o artesanato alagoano ele é muito forte em rendas e bordados em palha e madeira e cerâmica, né? Tem hoje o Alagoas cadastrados no Sistema Nacional 15.500 artesãos, aproximadamente, e que 8,9% do total de artesãos do país está cadastrado, possui cadastro ali, né? No estado de Alagoas, tá? Então, o que a gente tem de políticas públicas no Alagoas que a gente levantou de interessante? Eles têm lojas virtuais que foram criadas pela Secretaria de Estado de Turismo, né? Tem associações que foram criadas dentro das comunidades quilombolas, tem um catálogo de artesãos do próprio Estado para divulgar os artesãos e suas obras, desenvolvem parcerias com organizações da sociedade civil para distribuição, venda, comercialização dos produtos. Eles desenvolveram arranjos produtivos locais voltados para as cadeias do artesanato e realizam um fórum estadual de micro e pequenas empresas e de projetos de empreendedorismo voltado para a atividade artesanal, né? No caso do Amazonas, então o Amazonas tem uma influência indígena muito forte, as populações indígenas, os povos indígenas têm uma representatividade muito grande na produção artesanal do estado do Amazonas, né? E também tem muita produção artesanal vinculada às comunidades ribeirinhas e caboclas. Eles movimentaram em 2019 quase R$2 milhões num ano com comercialização de artesanato e tem aproximadamente 4.400 artesãs e artesãos inscritos no Sistema Nacional, né? De políticas públicas interessantes que a gente encontrou no estado do Amazonas, a gente viu então os pontos de venda de artesanato, como a Central de Artesanato Branco e Silva, o Shopping de Artesanato Economia Solidária e o próprio Mercadão Municipal. Desenvolvem parcerias com organizações não governamentais, como a Fundação Amazonas Sustentável para distribuição do artesanato, e fomentam a participação das artesãs e dos artesãos locais das feiras de artesanato em outros estados no Brasil e também no exterior. E também tem aplicado um recurso de financiamento de programa para geração de emprego e renda para as populações ribeirinhas e indígenas na produção artesanal, né, que estão estabelecidas notadamente nas unidades de conservação e nas reservas de desenvolvimento sustentável. Então tem aí uma política voltada para essas populações tradicionais, para o desenvolvimento sustentável regional desses povos, né? Olhando para o Ceará é um estado pujante na produção artesanal e também em toda a maneira como comercializa e distribui. Tem aproximadamente 35 mil artesãs e artesãos cadastrados, né, no estado. Então, entre 2015 e 2018, nesse período, mais de 28 mil desses artesãos participaram de capacitações e assessoramento técnico e comercializaram quase 400 mil peças, movimentando nesse período aí aproximadamente R$11 milhões em vendas. Então, a gente vê que o Ceará é um estado bastante pujante, e o que o estado tem feito no Ceará para fomentar o artesanato, né? Então, manutenção e abertura de novos equipamentos públicos para comercialização do artesanato, mecanismos mais eficazes de cadastramento e formação de grupos de artesãos, a emissão de selos e certificações de origem do produto artesanal, né, no Ceará, tipo feito no Ceará, estabelecimento de parcerias com instituições públicas e privadas para distribuição, abertura de editais para participação em feiras de artesanato e o fortalecimento de unidades produtivas de economia solidária.
fomento à produção dos grupos de artesanato de mulheres e programa de ressocialização de jovens que estão cumprindo medida socioeducativa, ressocializando esses jovens a partir da capacitação e da formação desses jovens para profissões artesanais, né, para o desenvolvimento de atividades artesanais. No Mato Grosso do Sul, a gente tem aí também uma produção artesanal forte dos povos originários indígenas, né, que tem uma das maiores populações indígenas no Brasil, e tem variados tipos de artesanato, e alguns deles já são tombados como patrimônio imaterial. Então, esse artesanato indígena tem ele favorece o meio de subsistência para essas populações que produzem fundamentalmente a partir do barro, da palha e da tecelagem. Eles têm aí 6.400 artesãos cadastrados no sistema e estão desenvolvendo algumas políticas importantes, tipo a parceria com grandes redes de varejo e órgãos privados para fazer a distribuição em loja de maneira diversificada, né? Criação de políticas intersetoriais, eles estão aí desenvolvendo algumas atividades que juntam a Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho, com o Estado e Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar. Então, há algumas sobreposições de atividades de coordenação intersetorial nesse sentido para fomentar o artesanato no Estado. Oferecem formação profissional, né, para novas artesãs, novos artesãos, e estão fazendo algum tipo de financiamento público direto para a produção artesanal, notadamente a partir agora da Lei Aldir Blanc. Eles incluíram na Aldir Blanc, nessa rodada que teve da Aldir Blanc única, por enquanto, um fomento direto à produção artesanal. Tá? E, finalmente, Minas Gerais. Estima-se que em Minas Gerais aproximadamente 300 mil pessoas fabricam algum tipo de artesanato, né? E é uma atividade que está muito ligada ao turismo no estado de Minas Gerais e tem uma força muito grande no bordado ali, né? Que está presente em 714 municípios ali e outras 44 cidades produzindo artesanato em renda. E esse ofício alcança quase 89% da cobertura geográfica do estado, de acordo com o IBGE. Então, 89% do território mineiro é possível que se encontre algum tipo de artesanato associado a essas rotas turísticas e à profissão, né? Ao trabalho, ao mundo do trabalho. E as políticas de artesanato mineiro que estão sendo desenvolvidas, que a gente achou interessante para trazer para o estudo de caso aqui, é o estabelecimento também de arranjos produtivos locais voltados para a atividade artesanal, a implementação de políticas de indução por meio de celebração de convênios, né, e a criação de regimes especiais tributários visando o fortalecimento da produção artesanal, né, notadamente aí, isenção fiscal, realização periódica de fóruns regionais para discutir atividade no Estado e a emissão de certificação por órgãos do governo, reconhecimento à origem, reconhecendo também a origem e a certificação e reconhecimento de mestrias na área do artesanato e o estabelecimento também de parcerias com as redes de varejo, visando a distribuição, supermercados, né, redes de varejo, vendas online, etc., visando a distribuição da produção artesanal do Estado. Tá? A gente fez também uma análise institucional da SUTACO, como é que ela está hoje posicionada dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, a gente montou um organograma para entender um pouco como é que está vinculada a SUTACO. Então, a gente está vendo que ela é uma das 8 unidades administrativas que compõem a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e ela tem hoje 3 unidades, né? Vocês, o Conselho de Artesanato Paulista, um corpo técnico e uma célula de apoio administrativo. Então, ela está trabalhando hoje com um corpo reduzido, né? Principalmente se a gente pegar a história da SUTACO. E aí, então, só para contar, vocês sabem essa história melhor do que eu, com certeza. A SUTACO foi criada na década de 70, né, por um decreto-lei, lá 256, em 1970, e ela nasceu com um olhar muito forte para a produção, né, do mundo do trabalho, para a qualificação para o mundo do trabalho, etc. Ela nasceu já com um desenho institucional moderno para aquela época. O Estado brasileiro estava se reformando e criando muitas autarquias e muitas empresas públicas, né, para fazer a execução de serviços que o Estado não ia mais desempenhar diretamente, mas criava essa paraestatalidade, como a gente chama, essas empresas, essas organizações que são formadas pelo Estado, mas não são o Estado propriamente dito, para gerir a atividade artesanal no Estado, né? Em 1980 se pensou em criar um fundo, depois em 2013 a SUTACO é vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e se
né, e se cria o Conselho do Artesanato Paulista e se extingue finalmente em 2005 a SUTACO como superintendência. Então a Secretaria de Desenvolvimento Econômico absorve todas as atividades da SUTACO, né, e aí ela ganha uma mudança, ela voltou do ponto de vista institucional para a administração direta, mas ela ganhou um ar mais contemporâneo de possibilidades de gestão. Então ela passa exclusivo daquele olhar da década de 70, que era exclusivo para uma formatação do mundo do trabalho ou para assimilação de uma produção marginal, entre aspas, que era feita, né, que era como era percebida na década de 70, para o fomento e para que a SUTACO se torne um hub contemporâneo, um nó contemporâneo de distribuição, comercialização e divulgação do artesanato paulista e de fortalecimento das comunidades tradicionais e de fortalecimento da produção artesanal no Estado. Então, se por um lado a gente tem essa reinstitucionalização da SUTACO na administração direta, por outro, ela tem uma qualificação na nova legislação, que é uma qualificação que coloca a SUTACO nesse lugar intermediário, né, de grande articuladora da produção artesanal e do reconhecimento da sustentabilidade dessas cadeias produtivas que estão no estado de São Paulo. Então, a gente levantou alguns pontos de atenção, né, do que a consultoria, do que a gente vai trabalhar com vocês ao longo desse período de consultoria. A gente tem que prestar um pouco de atenção na questão dos fluxos processuais, do recrutamento dos quadros que trabalham na SUTACO, de como é que se pode estabelecer esse melhor processo de recrutamento, da rotatividade na gestão, como é que isso pode impactar ou não no fortalecimento e no desenvolvimento das atividades da SUTACO, né, como é que a gente comunica a atividade governamental de maneira mais simples para as artesãs e para os artesãos, porque a linguagem do Estado, às vezes, é uma linguagem jurídica, uma linguagem difícil, ela é uma linguagem de difícil tradução, então como é que a gente cria material mais acessível para contar o que está acontecendo, né? Como é que a gente lida com essa impossibilidade da SUTACO comercializar direto, sendo administração direta, né? Porque não é mais uma autarquia. Então, que tipo de alternativa a gente pode encontrar agora com essa SUTACO moderna, né? Para tentar criar esses braços, essas extensões desses braços da administração direta para comercializar o artesanato? Como é que a gente contorna os desafios para a capacitação das artesãs e dos artesãos? E como é que a gente atrai investidores e mercados consumidores, né, com essa proximidade da administração direta? Então, que modelo de gestão é esse? Que desenho institucional é esse? Que vai pegar uma conformação legal mais moderna da SUTACO e transformar a SUTACO, administração direta, numa inteligência que organiza o fortalecimento e a produção do artesanato de uma maneira contemporânea, de uma maneira moderna, de uma maneira leve, para favorecer o atingimento desses novos mercados consumidores, né? Então, é isso aí que a gente tinha, né? A gente vai agora fazer uma pesquisa, os próximos passos a gente está limpando o banco de dados da SUTACO, ele está quase pronto, e a gente vai entrevistar as artesãs e os artesãos no estado de São Paulo, e também todas as direções e as servidoras e os servidores da SUTACO, para entender alguns pontos da organização institucional, para entender um pouco algumas das cadeias de valor, né? Então a gente vai começar a ligar para vocês daqui a pouco, muito em breve, para aplicar alguns questionários, para entender um pouco como é que essa cadeia produtiva está se organizando no estado de São Paulo e tentar fazer a melhor proposta possível de reorganização, né, para a SUTACO e de elaboração do plano do artesanato para os próximos anos. Então aqui está só quem vai responder esses questionários que a gente pensou, tá? E eu acho que a apresentação ela se encerra por aqui. Obrigadíssimas. Gente, alguém tem alguma dúvida, algum comentário, alguma coisa? Eu tenho uma coisa, mas assim, eu espero deixa ele desenvolver mais essa pesquisa toda em geral, para depois a gente fazer um apanhado geral sobre isso tudo. Foi bem feito, elaborado, sim. Lembrando que o nosso grande empecilho aqui em São Paulo porque o São Paulo é um estado extremamente industrializado, um estado extremamente comercializado assim em geral.
diferentemente dos estados que foram pesquisados, estão voltados extremamente para o artesanato mesmo, porque não existe polos industriais nem nada. Então, isso cria a grande dificuldade dentro do nosso próprio estado para o próprio desenvolvimento do artesanato, justamente pela própria formação que o estado vem ao longo desses anos. Então, há necessidade realmente de uma pesquisa bem feita e de procurar ações que vão realmente tentar mudar um pouco esse perfil do estado. Tá? Não é só o industrial, mas sim o artesanal também. Então, há necessidade de trabalhar realmente um plano bem elaborado para fazer essas pequenas mudanças gradativas, né? Mas está muito bom, gostei, está bem baseado e que serve também de base para a gente também começar a fazer essas alterações. Mas tá bom, obrigado. Muito obrigado, Vanderlei. Você sabe que eu vou antecipar aqui, é quase uma fofoca de mim mesmo que eu vou fazer. Sabe que a gente está levantando alguns dados e eu estou aqui na minha cabeça com uma hipótese ao contrário, sabe? Eu acho que a gente tem alguns arranjos produtivos que nascem inspirados naquilo que já é feito de artesanato na localidade, tipo cerâmica. Se a gente pega, por exemplo, a cerâmica industrial, ela tem a origem dela no desenvolvimento cultural e tradicional do artesanato. Então, assim, quando a gente sobrepõe essas duas coisas, eu acho que a gente vai encontrar um monte de coisa super bacana para valorizar o artesanato e falar, a gente não é um estado industrial, a gente é um estado industrial inspirado em uma série de processos artesanais e culturais que merecem a valorização, inclusive dessas rotas industriais que vendem hoje, porque quem conta essa história somos nós, artesãos, né? Eu acho que a gente vai... Sim. A maioria do que é desenvolvido hoje dentro das indústrias foi desenvolvido por um artesão, ou por alguma coisa assim. A maioria base delas, a maioria das bases é artesanal mesmo, entendeu? São técnicas, aliás, até são matérias-primas que foram, está na natureza, mas foi um artesão que pegou e desenvolveu, ela serve para isso. A partir daquele momento, ele se desenvolveu um tipo de produto, aí a indústria viu a chance de produzir, de aumentar e desenvolver a técnica. Então, sim, basicamente, se você tem uma indústria hoje, ela partiu do artesanato, ela partiu do artesão que faz, desenvolveu a técnica e a matéria-prima, principalmente, entendeu? Que às vezes você tem muita matéria-prima, mas não sabe nem o que fazer com ela. Basicamente é isso. Só que, assim, dentro do ponto de vista totalitário de todo, entendeu? O ponto de vista todo é que o São Paulo é industrial e não tem um artesanato, e muito pelo contrário, porque São Paulo tem um artesanato não do Brasil, mas do mundo, porque aqui você tem pessoas de todas as partes do mundo. E quando eles vêm para cá, eles vão desenvolver. E nós, aos poucos, vamos agregando essas técnicas e vamos criando novas técnicas, novo tipo de material, novo tipo de objetos, de peças em geral. Então, assim, realmente, é industrial, só que partiu da gente, partiu do artesanato, uma coisa bem básica, bem natural mesmo. Mas está muito bom, gostei mesmo. Obrigado. Obrigado, Vanderlei. Gente, mais comentários? Então, gente, a gente encerra por aqui. Quer falar alguma coisa, Vanderlei? Fica à vontade. Sim, antes de tudo, para todo mundo, um Feliz Natal e um próximo ano novo. A gente vai continuar conversando no chat, no WhatsApp, mas a gente vai se ver só na próxima ano, já em janeiro, no ano que vem. Então, a gente só vai se falar ano que vem. Então, desde já, bom Natal para todos, bom ano novo, e que esse ano de 2022 a gente consiga trabalhar e desenvolver tudo isso que a gente vem discutindo aqui e traga só coisas boas para todo mundo. A gente já teve muita preocupação, a gente já teve muito sofrimento com essa pandemia, com tudo isso que passou. Então, que esse ano seja repleto muito crescimento, muito conhecimento, que a gente passa também não só se ver assim pela telinha, a gente passa a se ver pessoalmente para a gente poder interagir um com o outro, para a gente ter aquele calor humano que precisamos ter para até agregar mais valor a tudo que a gente faz. Então, a todos um bom Natal e um bom Ano Novo. Obrigada, igualmente. Todos nós, né, gente? Todos nós.
Gente, Beatriz, a gente está super à disposição. Se vocês lembrarem mais alguma coisa, algum comentário, a gente está super à disposição. E se Deus quiser, o ano que vem vai ser um ano mais leve, que a gente consiga realmente realizar muitas coisas. A gente vai ter o plano nas nossas mãos, então acho que isso também ajuda bastante. Mas enfim, gente, um ótimo ano para vocês, boas festas. E volto a falar, a gente está super à disposição para o que vocês precisarem, vocês entram em contato. Bom, obrigadíssima, gente. Tchau, gente. Boas festas. Estamos por aqui. Beijo. Tchau, pessoal. Tchau.